Boas notícias, volante Jair retorna aos treinamentos junto com o grupo principal. Inclusive o próprio Vascão da Gama fez uma publicação para enaltecer e registrar o fato. Lado de lá, o Flamengo tem vários desfalques de peso para o jogo e algumas dúvidas, podendo até ter alguns jogadores indo ao sacrifício para poder estar em campo pelo Clássico dos Milhões. Além disso, vamos trazer atualizações para vocês a respeito da situação das modificações na SAF, mudança no estatuto e, quem diria, aproximação entre Pedrinho e Luiz Roberto Levenciano. Levenciano pode estar assumindo em breve um cargo na SAF do Cruz Maltino. Essas e outras informações você vai ouvir aqui, esse carabelo, após a vinheta. Bora a vinheta! Sejam bem-vindos ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição deste sabadão, como sempre, recheado de informações pra vocês. Já chega deixando o like no começo do vídeo, que ajuda bastante. Se for sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo à família Futebolaço. É um prazer poder produzir conteúdo para você todos os dias. Se quiser também comprar, ó, camisas antigas e históricas do Vascão da Gama, chama a gente lá no nosso perfil no Instagram, Lojinha do Futebolaço, a gente envia para todo o Brasil. Se você quiser vender também sua camisa ou agasalho, aproveita para mandar uma foto para a gente lá dar uma analisada. Por favor, peças originais em bom estado. Dito isso, vamos agora às informações. Primeiro, falando já do clássico, o volante Jair voltou a treinar com o grupo e o Vasco fez questão de registrar o momento, inclusive fazendo uma publicação para falar da situação do volante Jair. Uma manhã especial. O volante Jair retornou às atividades parciais com o restante do grupo. Foi a primeira atividade do atleta junto aos demais companheiros após a lesão. Ele segue trabalhando firme e se dedicando diariamente para retornar aos gramados em breve. Notícia importante, tá? Eu vou até trazer para vocês aqui um levantamento. O Jair tá programado para voltar agora ou maio e seria junho, só que tem a pausa da Copa. A Copa vai paralisar o futebol brasileiro em 50 dias, porque o Campeonato Brasileiro só regressa no dia 21 de julho. Inclusive tem um jogo do Vasco, salvo engano, com Vitória. Eu acho que é isso, deixa eu ver se eu tenho anotado os jogos de junho aqui. É isso mesmo, Vitória no Barradão. E, curiosamente, contra um clube nordestino de vermelho e preto, que o Jair lesionou o joelho, né? Só que foi contra o Sport, lá em Pernambuco. Mas o mais provável é o Jair estar à disposição, caso o treinador queira, para esse jogo aí do Vitória. Mas tem uma chance remota, nessa reta final do mês de maio agora, ele poder atuar. Inclusive, trazendo para vocês a tabela dos jogos de maio, a gente pega o Flamengo amanhã, dia 3, depois a gente joga lá no Chile, dia 6, contra o Audax Italiano, dia 10 em São Januário a gente pega o Atlético Paranaense, dia 13 a gente define a classificação contra o Paysandu também em São Januário pela Copa do Brasil. Dia 16 a gente vai ao Beira-Rio enfrentar o Inter. Dia 20 a gente vai ao Paraguai para pegar o Olímpia. Dia 24 a gente em São Januário recebe o Red Bull Bragantino. Dia 27 também em São Januário a gente pega a equipe do Barracas Central. E dia 31 de maio, último jogo antes da pausa para a Copa, o Vasco vai pegar também em São Januário a equipe do Atlético Mineiro. Então o Vasco fecha aí o mês de maio com 3 jogos, então Flamengo, Audax, Atlético Paranaense, Paysandu, Inter, Olímpia, Red Bull, Barracas e Galo. São 9 jogos no mês de maio, tendo a abertura do mês de maio com o Flamengo, tá? Então o Jair pode voltar lá no finalzinho do mês. Acredito eu que o mais provável é ele regressar lá no jogo do Vitória, que aí ele já vai estar treinando com o grupo, tem mais aí 50 dias para aprimorar legal a parte física, treinar com um grupo legal e tá 100% zerado para o mês de julho. Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Qual é a sua expectativa sobre o Jair? Para você já deu? Espera acabar o contrato e libera ele em dezembro? Você acredita que o Jair pode retomar o bom futebol? Lembrando que quando ele teve a lesão, ele estava jogando em muito bom nível de novo. Inclusive o Jair foi fundamental para o Vasco eliminar o Botafogo nas quartas de final da Copa do Brasil. É dele o gol em São Januário no jogo de ida, partida que terminou empatada em 1-1, tá bom? Eu sou fã do Jair, mas eu prefiro
colocar o Jair na caixinha do Adson, que é aquele jogador que a gente sabe que tem muito potencial, mas não vamos ficar contando com o Jair, não. Se ele render, é legal, uma expectativa, uma surpresa, a gente não estava contando, e é sempre bom ter boas notícias, mas eu também não crio mais expectativa. Confesso que eu gosto do Jair, acho que em forma um jogadoraço, seria o reserva ideal do Thiago Mendes, para eles revezarem ali, mas são 2 cirurgias de joelho já e uma certa idade. O Jair completa nessa temporada 32 anos. Não é velho, mas também não é mais nenhum garotinho, não. Ele, inclusive, é um ano mais novo que eu. Olha que loucura. Eu tô ficando velho. Eu vou fazer 33 agora em... 33? E agora deu branco. 33? Eu acho que é 33 que eu vou fazer agora. 33. Eu vou fazer agora no mês de agosto. Beleza? Tá feito aí o registro para vocês, falando ainda sobre departamento médico e tal. Vamos dar uma pincelada no jogo entre Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco, né? O mando é deles. O Flamengo tem confirmado 4 desfalques de peso. Volante Pulgar tá fora, já vem fora um tempinho, se recuperando aí de uma lesão. O Arrascaeta teve agora uma fratura na clavícula, precisou fazer uma cirurgia, inclusive. Há uma chance remotinha dele perder a Copa, mas é pouco provável. E ele tá fora. Inclusive não joga mais com a camisa do Flamengo daqui até a Copa. Só pós-Copa que ele volta a jogar. O Carrascal tá suspenso, né? Pela última rodada do Brasileiro, ele acabou pegando essa suspensão e cumpre contra o Vasco. E o Paquetá. O Paquetá tá com uma lesão, né? Vem tratando um tempinho e não vai estar apto para o jogo de amanhã. Além disso, tem dúvidas. Bruno Henrique tomou um pisão no pé no jogo de quarta-feira contra o Estudiantes pela Libertadores, porém ele realizou alguns exames, foi constatado um edema, mas sem fratura. Então, tem sim a possibilidade dele ir para o jogo. Se ele começa, se ele fica no banco, são outros 500, mas ele sofreu um pisão pesado ali, é dúvida, indo para o jogo, deve ir ali no sacrifício. Outro jogador, o Léo Pereira. O Léo Pereira está com um corte enorme na canela, inclusive ele ficou de fora do jogo de quarta-feira, ele tomou uma entrada na perna no jogo do Bahia e está com um corte, ficou de fora do jogo de quarta e falou, inclusive, que deve ir para o sacrifício para o jogo contra o Vasco. Se o treinador deles, o Léo Jardim, quiser usá-lo como titular, ele falou que está apto. Se o Léo Jardim quiser preservar, deixa ele no banco, vamos começar aí com outro zagueiro, mas ele deve ir ao jogo. Se vai começar jogando ou não, a gente ainda não sabe. E o Emerson Royal também no jogo de quarta-feira na Libertadores contra o Estudiantes, tomou uma pancada no nariz, teve uma fratura nasal e o Flamengo mandou providenciar uma máscara de proteção. Então, ou ele vai pro sacrifício e vai jogar com uma máscara bonitinho, igual o Zorro, ou ele vai ficar no banco aí, tá? Então, essa é a situação. 4 desfalques de peso garantido, 4 jogadores pro meio campo, né? Os 3 armadores dele, numa porrada só, tá fora, Carrascal, Arrascaeta e Paquetá, além do carniceiro do Pulgar. O Everton Araújo vem jogando na dele ali, tem rendido muito bem, fez um golaço, inclusive, de fora da área esses dias, tá? E o Bruno Henrique, o Léo Pereira e o Royal são dúvidas para a partida, tá bom? Então, essa é a situação lá do Clube da Gávea para o jogo de amanhã. Quero te ouvir, alguma informação dessa te chama a atenção? Acho que é uma boa oportunidade do Vasco quebrar o tabu. Lembrando que o Vasco não vence o Flamengo desde 2023. Eu estava no Maracanã, uma paulada do Puma Rodrigues, que vive grande momento hoje com a camisa do Vasco, de fora da área. A bola morreu lá na bochecha. O técnico à época era o Maurício Barbieri. Ora, que loucura. Tem 3 anos já que o Vasco não sabe o que é uma vitória sobre o Flamengo, tá bom? Quero te ouvir, deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Galera, antes de entrar no próximo tópico, lembrar você que a GolCase é a nossa parceira aqui no canal Futebolaço, inclusive domingão, Dia das Mães, próxima semana, presente da sua mamãe, você pode pegar aqui, pô, capinha de celular, comprou uma, a segunda sai de grátis. Além disso, variedade muito grande de garrafas térmicas, ó, 500 ml, coisa linda, 950 ml, maravilha, mais ainda, tem a versão dela de 650. Copos, temos copos térmicos de 500 ml, ó. Tem muita coisa legal lá. Além disso, você tem linha PET, mala de viagem, mochila, carregador de celular, carregador portátil. Tem o meu QR Code passando na tela, link na descrição. Aplicou o cupom GOVASC, compras acima de R$100. Você ganha um desconto incrível na sua compra. Me ajuda e ajuda o Vascão, porque são produtos oficiais e licenciados. Pedaço da venda vai pro Vascão através de royalties, beleza? GolCase, parceira do canal Futebolaço.
Volta pro vídeo. Vamos virar a chave agora e vamos falar de temas importantes com relação à política do nosso clube e à SAF, tá? O Globoesporte.com produziu duas matérias muito importantes e interessantes a respeito do tema e do futuro do nosso clube. Primeiro, uma matéria de hoje que me chamou muito a atenção. Há uma aproximação do presidente Pedrinho e de Luiz Roberto Levinciano, que foi quem concorreu às eleições com o Pedrinho, na eleição, inclusive, que tornou o presidente Pedrinho o atual presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama. A leitura que o Pedrinho, né, e a gestão faz é que o Levinciano tem uma grande experiência em gestão administrativa e como o Vasco continua no passo da SAF, seria importante ter pessoas como ele dentro da SAF do Vasco. Inclusive o GE traz a informação de que Luiz Roberto Levinciano está cotado para assumir em breve um cargo dentro da SAF do Vasco. Em breve, barra no futuro, tá? Fica essa interpretação em aberto, mas há uma aproximação. Só que isso levanta uma parabólica e é o tema principal que eu vou discorrer com vocês agora. O Estatuto do Vasco, ele proíbe e veda, o Estatuto da SAF, de que dirigentes do clube associativo possam assumir cargos remunerados na SAF, tá? Para que isso aconteça, primeiro, acabou o mandato, posterior ao mandato dele ou à saída do mesmo, ele tem que cumprir uma quarentena de 5 anos. Passados esses 5 anos, aí sim, ele pode ser contratado para trabalhar em qualquer área da SAF, tá? Existia no contrato que foi redigido ainda na gestão do Jorge Salgado essa proibição. Lembrando que boa parte dos cargos, ou melhor, os cargos na SAF são remunerados ali, porque ele é uma empresa, né? Já o associativo tem essa questão do amadorismo e você tem dirigente, até como presidente do clube, que não recebe salário. E o presidente Pedrinho, a política do Vasco, está se reunindo para criar um novo estatuto. Inclusive, a proposta desse novo estatuto foi entregue na mão dos beneméritos, dos conselheiros e de alguns sócios, tá? E vai ser votado em breve. E o GE fez uma matéria muito boa que eu queria fazer um react, ler e parando e fazendo as interpretações com vocês aqui de quais os projetos são. Com a reforma do estatuto vai acabar a quarentena, você pode sair do associativo e receber um cargo remunerado sim na SAF, sem esperar os 5 anos, e no associativo os principais cargos poderão passar, caso aprovada a reforma do estatuto, pela primeira vez na história terem salário. Então, presidente do Vasco do associativo pode ter salário e alguns vice-presidentes. Vamos entender isso aqui agora? Aspas aqui para a matéria do GE. Um grupo de conselheiros de diferentes políticas do Vasco, incluindo a situação, propôs mudanças no estatuto do clube. O projeto de reforma do texto, iniciado no ano passado, foi divulgado para todos os beneméritos, vice-presidentes e outros sócios nessa semana. Ainda não há data para votação. As principais mudanças têm relação com a SAF. A participação mínima do associativo na SAF, atualmente de 20%, passaria a ser de 10%. Ou seja, se conseguir um investidor para comprar o futebol, o Vasco poderia vender até 90% das ações. Além disso, na proposta também está presente a remuneração dos cargos principais do associativo e o fim da quarentena, tempo mínimo de participação para assumir um cargo vindo de outra função de dirigentes do clube para a SAF. Tá bom? Tem aqui os artigos, é meio formal, eu vou pular para a gente encurtar um pouquinho aqui a matéria, mas para resumir, faltou citar na minha introdução, além da questão do salário para alguns cargos no associativo e o fim da quarentena, está sendo votado também para que se possa vender até 90% da SAF. No estatuto atual do Vasco, no máximo você pode vender 80% das ações da SAF, tá? Então está feito aí esse registro. Vamos continuar aqui. O Estatuto atual do Vasco afirma que os dirigentes precisam esperar 5 anos do fim do mandato da diretoria administrativa e ou conselho para assumir uma função remunerada na SAF. O novo projeto prevê o fim desse tempo de espera. Assim, um dirigente passaria a poder sair do clube para imediatamente assumir um cargo remunerado na SAF. O Vasco tem negociações avançadas com o empresário Marcos Lamáquia para a venda do departamento de futebol para o investidor. A reforma do estatuto prevê também remuneração para o presidente eleito.
Atualmente, cargo ocupado por Pedrinho e os vice-presidentes gerais. Atualmente, essas funções não serão remuneradas. Os valores deverão constar no orçamento anual do Conselho Deliberativo. Aí aqui vem os tetos que eles estão debatendo para os cargos que poderão ser remunerados. Presidente eleito, o Pedrinho hoje que é presidente ali do associativo. O presidente eleito, a remuneração não pode ser superior a 80% do teto do funcionalismo público federal. O teto atual é R$ 46 mil ao salário dos ministros do STF, ou seja, o Pedrinho que é presidente no associativo não pode receber mais do que 80% de R$ 46 mil. Fazendo uma conta rápida aqui, 10% de 46 mil vai dar 4,6 mil. 4,6 mil vezes 8, vou pegar aqui, ó, 4,6 vezes 8. Ou seja, o presidente do clube pode receber no máximo até R$ 36.800, tá? O salário máximo do presidente. Isso, lembrando, tem que ser votado, isso é o máximo, pode ter um valor mínimo, não precisa chegar aos 36 mil. O primeiro e segundo vice-presidente geral, a remuneração não pode ser superior a 60% do teto do funcionalismo federal. Aí é a mesma lógica. A gente pega aqui os 4,8 vezes 6, dá, no máximo aí o primeiro e segundo vice-presidente pode receber até R$ 28.800. Vice-presidentes administrativos, a remuneração não pode ser superior a 50% do teto funcionalismo. É só dividir os 48 mil por 2, né? 40 dividido por 2, 20. 8 mil dividido por 2, 4. Então, R$ 24 mil. Então, os vice-presidentes normais, 24 mil. O segundo vice-presidente primeiro, 28. E o presidente chegando ali até os 38, né, que eu falei, 36,8, 38,8, alguma coisa assim. Quero ouvir vocês, deixem as suas opiniões aqui embaixo nos comentários. Vocês acham correto, vocês são favoráveis aos vice-presidentes aí terem direito a receber e o presidente salário? Eu vou dar aqui a minha opinião. É complicado quando a gente muda algo que já está tão enraizado na nossa cultura. Mas eu sempre achei esquisito e estranho essa questão de você ter cargos absurdamente responsáveis, lidar com valores enormes, uma responsabilidade gigante e você sequer ter salário e ser cobrado igual um louco. Presidente de clube sofre uma pressão danada, é muita responsabilidade e o cara não recebe. E aí eu que vou abrir um parênteses e eu vou botar no campo hipotético, eu não estou acusando ninguém, nem dessa gestão, nem das anteriores, a interpretação é livre de vocês em casa, mas imagina um monte de pessoa que trabalha numa pressão danada, numa empresa ou num clube que movimenta milhões, faturamentos gigantescos, com negociações para tudo quanto é lado, e por que sempre teve um desejo, um anseio, que saia na porrada aí para virar presidente ou político de clube? Abre-se muitas brechas, pô, será que a galera já não entrava com a má intenção de pegar uma beirada aqui, do negócio acolá? Não estou acusando ninguém, está trabalhando aqui no campo hipotético. Partindo do pressuposto que todo mundo trabalha com salário, porra, não tem nenhum porquê ter sacanagem. Não tem um porquê de jeito nenhum, porque se você tem caráter e se você é decente, você não vai sacanear, não vai roubar de jeito nenhum. Mas, né, eu acho que é o básico. Você vai sair do seu trabalho, né, para poder assumir um cargo desse no Vasco, você tem que ter salário para poder se dedicar em tempo integral. O que acontece, como é um cargo amador, eles se dividem, né? Então, o cara que é o vice-presidente do Vasco, ele não é só vice-presidente geral do Vasco. Ele tem o trabalho dele e no tempo que ele consegue se liberar do trabalho dele, ele faz a atividade dele lá no Vasco. Todo mundo recebe, jogador, treinador, roupeiro, massagista, todo mundo, menos os dirigentes. A gente se acostumou e vive com isso desde que o mundo é mundo. Só que se a gente parar para analisar, é meio errado, né? É meio errado. A gente cobra dos caras, só que os caras nem salário recebem. E você, às vezes, até o cara que é bem intencionado, ele fica aqui, fica lá, fica aqui, fica lá. Se você faz a coisa pela metade, às vezes vai lá no clube no final do dia já, como é que a gente vai cobrar um desempenho melhor? Mas, enfim, eu sei que vocês vão se dividir
nas opiniões. Eu confesso que eu também não estou tão confortável e ao mesmo tempo não tenho uma opinião tão bem formada se isso vai ser bom ou ruim. Eu acharia legal, para não parecer que é legislar em causa própria, a gente vai aprovar sim a mudança nisso. Só que para deixar claro que a gente está mudando porque a gente acha que isso é correto e não porque a gente tem um interesse de receber esse salário, vamos fazer o seguinte: nós vamos aprovar isso, só que a gente vai botar uma quarentena. Essas mudanças só vão iniciar daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, para não parecer que a gente está votando isso com o interesse de que a gente vai ser reeleito, né? Ou a gente vai pular da SAF para o associativo e a gente vai assumir esses cargos aí, tá tudo engatilhado já com o Lamar, que a gente vai pegar esse dinheiro. Então, até para evitar esse disse-me-disse, eu aprovaria, porque eu acho sim correto, tá? Só que vai gerar esse debate, eu faria isso. Não teve a quarentena no estatuto atual para você poder sair de lá para cá? Vai derrubar isso? Beleza, a partir de agora pode. Só que a gente, para não atingir a quem aprovou, a quem votou a mudança, vai ter uma quarentena. Essa mudança no estatuto vai vigorar a partir da data tal, que vai ser daqui a 3 anos, 2 anos, 5 anos, não sei. Acharia legal, é uma sugestão, mas não acho que isso não vai rolar. Se aprovado, deve ser talvez a partir já do ano que vem. Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O GE apurou que, caso seja aprovado essa modificação, o presidente Pedrinho já informou que ele vai abrir mão do salário dele. Tá? Então ele teria direito, mas ele não vai querer receber esse salário, tá bom? Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E aí, o que vocês acham de toda essa situação? Assim eu vou encerrando a nossa primeira edição do dia e logo mais eu chego com mais informações. Beijo no seu coração, saudações vascaínas e lembrando sempre que eu digo, quando o Vasco ganha, o mundo fica da hora. Valeu, fui, tamo junto.